Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da agência DC News, a nova agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Aqui com a gente hoje o presidente da entidade, Roberto Matheus Ordini, que vai bater um papo sobre economia, varejo e também sobre o Centro Histórico de São Paulo. Presidente, obrigada pela presença. Eu é que agradeço. Presidente, vamos começar falando sobre o Centro Histórico de São Paulo? Vamos. Recentemente, a Associação Comercial lançou o projeto Vem para o Centro. Qual seria o objetivo do projeto, presidente? A ideia é a revitalização do centro. Nós, desde o nosso início do governo agora, do Ricardo Nunes, tivemos um compromisso de ajudá-lo nesse trabalho de resgatar os verdadeiros valores que tem aquela região do centro, pontos turísticos maravilhosos, museus, etc., que, infelizmente, por várias circunstâncias, estavam abandonados. O governo pediu a nossa ajuda e nós entramos de cabeça, porque também nós temos um compromisso com o centro de São Paulo, porque foi lá que nós nascemos, foi lá que nós vivemos e estamos lá localizados. E uma das coisas importantes para nós é exatamente resgatar a vitalidade do governo, do comércio, de varejo principalmente, nesse momento, e nós vamos, em cima disso, procurar ajudá-lo, e já estamos obtendo resultado. Isso é que é mais importante. O senhor falou para mim recentemente em uma outra entrevista que a associação tem sido procurada já por empresários interessados em se instalar na região central. Sim, com certeza. Temos tido muitas consultas, pessoas que procuram saber quais as vantagens, os benefícios e principalmente a preocupação que eles têm, né? Que é principalmente com a segurança. Então, hoje o trabalho do centro está focado em 3 pilares, né? A zeladoria, que a limpeza tem sido exemplar, principalmente na região do Triângulo Histórico. O segundo pilar, que é a iluminação, que não só está atendendo já aos propósitos da região, mas principalmente nós vamos acrescentar iluminando prédios históricos, prédios que tenham alguma razão da sua arquitetura, que lembra o antigo, e as igrejas principalmente. Esse é um compromisso que nós estamos ajustados lá com o pessoal da Ilume e a Prefeitura. E o terceiro pilar, que é o grande vilão da história, é a segurança, né? E, como nós dizemos sempre, não basta ser seguro, precisa parecer seguro. A Prefeitura também tomou medidas em relação ao policiamento com a GCM, Sim. Ampliando o número de profissionais disponíveis. Sim, tem mais de 1.200 espalhados pela região central. No triângulo desses, com no mínimo 600 a 700 rodando, né? Junto com eles está a Polícia Militar. Que também fez um trabalho para ampliar o policiamento ali. Sim, tem um batalhão específico do centro hoje, com viaturas, motos, tanto um como o outro. Então nós temos lá tido uma tranquilidade. Em cada esquina a gente sempre encontra no mínimo 2 policiais. E a associação recentemente também divulgou uma pesquisa que encomendou sobre a questão da segurança na região central. Me parece que os dados foram positivos em relação à sensação de segurança do empresário, se eu não me engano. Isso, é isso? Exatamente. 54% dos empresários ouvidos têm segurança máxima. Então, muito tranquilo. 20 e poucos ainda tem alguma dúvida, mas é mais positivo do que negativo. E apenas uma minoria que ainda, ou porque não abriu a janela, ou não saiu andando pela rua, que não sente isso. Mas, na grande maioria, todos estão certos. Tanto é que, do ano passado para esse ano, nós tivemos 39 lojas novas na região, principalmente da Rua São Bento e Rua Direita, né? Triângulo Histórico. Triângulo Histórico, sempre no Triângulo Histórico, que é o nosso foco nesse momento. E por falar em Triângulo Histórico, etc., também existe um outro projeto da própria Associação Comercial que diz respeito ao shopping a céu aberto. Isso. Como é que está funcionando isso? Como é que vocês estão trabalhando no desenvolvimento desse projeto, presidente? Isso está indo muito bem, né? A gente traçou
as duas ruas principais do centro histórico, que é a Direita e a São Bento. Do Largo São Bento ao Largo São Francisco, do Patriarca até a Praça da Sé. Nesse espaço está se dando muita força para que as lojas reabram o mais rápido possível, e isso está acontecendo diariamente. Você tem lá pelo menos ou uma obra ou uma porta de loja abrindo, né? E agora mesmo nós tivemos a confirmação que uma grande empresa, uma rede, que é a Pressolândia, virá para o centro. Ela nunca esteve lá, mas diante dessa possibilidade e da segurança que ela tem notado, ela vai trazer uma loja para o centro. Lá já estão as principais redes, a Riachuelo, a Americanas, nós temos a C&A e outras mais. E inclusive uma loja que é muito conhecida, principalmente das mulheres, que é a Atual. É uma loja de artigos domésticos e, enfim, essas utilidades todas, e também roupas, algumas coisas que, vamos dizer assim, interessa mais a dona de casa. E eu estava vendo lá outro dia, parei na frente da loja para ver o movimento, e você percebia, uma loja funda, você percebia a movimentação de pessoas, e o próprio dono da loja orientando ali para os caixas e tal, com entusiasmo. Isso nos deixou bastante otimistas, né? Presidente, quando a gente olha para outros países do mundo, especialmente os desenvolvidos, a gente vê que a região central é sempre a mais importante. É sempre ali que as pessoas se balizam para quando vão viajar. Elas querem ficar perto da região central, elas procuram hotéis perto da região central. O que aconteceu com a cidade de São Paulo, presidente? Se perdeu nesse tempo? Isso é um trabalho que aconteceu e, de certa forma, houve uma omissão de alguns governos e também da sociedade. Nós mesmos percebemos isso e não fizemos o que deveríamos ter feito lá atrás, dar mais guarida para o pessoal do centro. Ali houve primeiro o calçadão, eliminando o trânsito. Isso pode não parecer claro para as pessoas, mas ele tira, porque se eu não sei onde eu vou parar, onde eu vou estacionar, eu não vou procurar outra região. Esse foi o primeiro alerta, mas que vem sobrevivendo. O segundo foram vendedores de rua, os ambulantes, que houve um certo relaxamento em governos lá passados, da prefeitura, principalmente na época da prefeita Erundina, que ela permitiu que houvesse uma autorização, e a Praça da Sé, de uma autorização, aquele rolo que sempre acontece, acabou virando um mercado persa. A partir do governo Pita, me lembro bem, houve uma grande operação no centro e os ambulantes começaram a sair para regiões específicas, diminuindo muito o número. E também foi bem. E o outro fator, que é um fator mais triste, são as pessoas de rua, né? Porque assim como o turista vem para o centro, muitas vezes as pessoas sem residência fixa procuram os lugares onde tem mais movimento, e também eles se sentem seguros, né? Então eles buscam os locais maiores, mais iluminados, para ficar. E aí houve aquela falta de coordenação de todo mundo e a coisa perdeu um pouco o espaço. Mas já a partir de 2022, com a participação ativa da associação na construção do projeto Acolher, ali na Rua Rodrigo Silva, aquelas pessoas que ficavam ali, principalmente no pátio do colégio e na Praça da Sé, foram recolhidas para lá. Durante o dia, eles tinham lá a oportunidade de fazer sua higiene, café da manhã, almoço e jantar, né? Apesar dos bons números, enfim, de alguns bons números aí que a gente vem tendo, taxa de desemprego em queda, as vendas no varejo em alta, a gente ainda vê uma parcela da população muito grande sem acesso a absolutamente nada, né? Então, isso se reflete, com certeza, nas cenas que a gente vê pelas cidades, não só do Brasil, mas em muitos lugares do mundo, não é? Mas
não só a associação comercial, mas a sociedade como um todo, voltou a sua atenção. E o programa hoje, a preocupação, é o resgate da dignidade das pessoas de rua. Evidente que ali nós temos que separar os dependentes químicos, que é um problema típico médico e que precisa ser tratado Exato. pela saúde, né? Mas existem aqueles que perderam emprego, perderam a família, às vezes até envolvido pelo álcool, etc. Enfim, aqueles dramas. Muitas situações. De várias situações, mas que são recuperáveis. Então, a associação comercial, com outras parcerias, o Sincomaco e mais as indústrias aí de material de construção e também as construtoras, iniciamos um trabalho chamado Qualifica Já, que hoje há um déficit muito grande na mão de obra de trabalho na construção civil. E nós já formamos uma primeira turma, neste mês começamos já uma segunda turma, e parte desses profissionais de pintura, que é o primeiro curso e o mais simples no momento, para poder... Vamos ter em eletricidade, encanamento, enfim, azulejo, e todas as áreas. Mas o da pintura foi o primeiro trabalho, e ele está saindo, inclusive, com um grupo de pessoas já empregadas com carteira de trabalho, admitidas por construtoras, prestadoras de serviço. Perfeito. Presidente, voltando a falar sobre o varejo na região central, a Prefeitura tomou uma série de medidas, como Requalifica Centro, a lei do retrofit, tem algumas coisas bem interessantes em andamento, incentivos fiscais de ISS na região do Triângulo Histórico, isso tudo para tentar chamar a atenção do empresário, para que ele se instale no centro, de modo geral. Com certeza. O senhor acha que isso vai dar resultado? Tem dado resultado? Como é que o senhor avalia isso? Já está dando resultado. O número de empresas instaladas, não só no Triângulo Histórico, aí no centro expandido, são mais de 21 mil novas empresas, sendo que parte dela é varejo, a minoria, porque as ruas não comportam um número de empresas desse tamanho, mas nos prédios, os prestadores de serviço estão já se aproximando, por várias razões. A primeira delas é pelos incentivos do ISS, que é o Imposto de Serviços, reduzido a 2%, quando a média era 5%. Então, na região tem essa vantagem, tem uma redução no IPTU dos prédios e até no retrofit, com incentivos a custo zero, que a Prefeitura poderá ajudar até em torno de 25%. Então, todas essas condições, mais a infraestrutura, que é a melhor da cidade, o centro da cidade, você tem melhor internet, melhor meio de transporte, enfim, à disposição ali. Tudo, né? E estações de metrô. E hoje você tem lá um público de mais de 600 mil pessoas transitando pelo centro. Hoje, na hora, por exemplo, principalmente do almoço, você vê a rua já começando a ficar cheias, né, de pessoas transitando de um lado para outro, e isso mostra a força do centro. E a tendência é essa, é melhorar, chegarmos nesse final do ano com um Natal mais iluminado ainda. Eu quero falar do Natal iluminado, mas antes eu queria perguntar para o senhor, particularmente, o senhor acha que a gente consegue recuperar esse centro de São Paulo em quanto tempo? Olha, é difícil precisar o tempo. Eu, para mim, como sou otimista e sou um fã do centro, eu já vejo uma grande melhora, né? As lojas abertas, eu vejo o movimento, vejo o trânsito das pessoas, os negócios se realizando, empresas se instalando em prédios, né, em edifícios. Então, para mim, já está parcialmente recuperado. Agora, recuperar, como foi na década de 50, 60, é evidente que isso é o tempo que vai trazer. Eu não quero ser futurologista aqui, mas dizer que eu acredito que já nesse próximo Natal, no próximo ano, nós vamos ter um movimento de comércio muito grande na região central. E também acompanhado do setor de diversão, que é destinado ao horário livre, principalmente à noite, né? Com a instalação de vários restaurantes, vários projetos muito interessantes
na região do Triângulo Histórico, hein? A Casa de Francisca é ali? Ela é uma O delas. senhor tem mencionado muito a Casa de Francisca. Muito, né? porque ela consegue aglutinar de 10 a 15 mil jovens em final de semana. Isso é excepcional para quem, algum tempo atrás, olhava num sábado, numa sexta-feira à noite e via meia dúzia de gatos pingados. Hoje não. Hoje há um movimento muito grande. E a Casa de Francisca, como a primeira, tem incentivado outros projetos que estão aparecendo e que estão levando mais jovens também, principalmente os jovens, né, para o centro da cidade. Por quê? Eles têm ali uma oportunidade de lazer, condução farta, 3 estações de metrô, né, e segurança, ele não precisa andar de carro. O jovem não gosta muito mais de carro como era no passado, né? Agora mesmo inaugurou mais um restaurante muito interessante, chama-se Vira Virou, na antiga Casa de Matilde, a doceria Matilde. E no meu tempo, um antigo primeiro fazano, eu era criança e me lembro, naquela região, naquele estabelecimento, ainda o fazano, que hoje é tradicional, já conhecido de todos. Ele se instalou ali na primeira loja, com uma vista muito boa para o Anhangabaú, onde vai ter shows, né? E, enfim, está engrenando. Perfeito. Em consonância com tudo isso, vocês estão desenvolvendo um projeto mais ambicioso nesse Natal, é isso? Com certeza. Esse ano vai ser um Natal iluminado, em parceria com a Prefeitura, como todos os anos, né? E com os comerciantes também. Mas a ideia é nós termos 3 pontos muito fortes de comemoração, que é a Praça da Sé, a Praça Patriarca e também o Anhangabaú, que vai entrar na festa. E com grandes surpresas. Mas eu não quero falar sobre isso, porque eu quero primeiro que haja esse suspense do que vai ocorrer nesse período. Perfeito. Vamos falar de economia, presidente? Vamos. Qual a avaliação hoje do senhor em relação ao andamento da economia brasileira? A gente tem uma inflação sob controle, mas agora existem vozes mais divergentes em relação a isso por conta dos gastos excessivos do governo federal. A gente tem uma taxa de desemprego que vem caindo e a gente tem agora uma taxa de juros que se encerrou a trajetória de queda, pelo menos por enquanto. Qual a avaliação que o senhor faz no geral? Olha, aí é uma questão de bom senso e de tirar ideologismo político da história. Nós temos que analisar, e a economia exige isso, de forma fria e clara, transparente. O presidente do Banco Central é um técnico, tem feito um trabalho tão importante, tão bom, que tem sido reconhecido internacionalmente. Todos os anos, praticamente, que ele está lá, está recebendo um prêmio. Então, não é um aventureiro que está ali, ou um mau profissional. Ele tem competência para fazer o seu trabalho. A finalidade do Banco Central, é preciso que se diga, não é com juros, é com a preservação da moeda. Ela é a casa da moeda, é a responsabilidade dele. E ele está cumprindo. Tanto é que a inflação está sob controle, né? E o real, que completa 30 anos neste ano, só não está melhor porque, infelizmente, nós não temos um equilíbrio entre gastos e receita. Assim como você na sua casa ou eu na minha casa, nós devemos gastar de acordo com o que nós recebemos ou nós temos poder de aquisição. Infelizmente, nós não vemos isso no governo federal. Não vou dizer que a culpa seja deste ou daquele governo, mas a verdade é esta. Hoje nós vemos um trabalho lá na Argentina que está obtendo sucesso. Teve até o ano passado índices inflacionários altíssimos. No entanto, hoje, sob equilíbrio, o que é que ele fez? Cortou gastos. E é isso que o governo federal deveria fazer. Mexeu na ferida e todo mundo achava que ele ia ficar ingovernável, né? E não aconteceu. Pelo contrário, conseguiu agora a aprovação de uma reforma
com uma maioria do seu Congresso lá, que vai estreitar mais ainda os gastos. E isso é preciso, porque todos nós gostamos de gastar, mas nenhum de nós gosta de ter dívida. Então é isso que tem que ser feito, nós temos que equilibrar as nossas finanças. O fato do presidente, que está no seu papel, é um presidente populista, progressista, dentro da ideologia dele, de ajudar os pobres, etc. Eu pergunto, será que não seria melhor, ao invés de ajudar os pobres, ajudá-los à inclusão social dessas pessoas? Ensinar a pescar, no caso. Isso, muito melhor, muito resultado que não dependerá do governo estar sustentando. É difícil, a gente entende, porque quando você fala em sacrifício da pessoa, né, para fazer isso, fazer aquilo, de estômago vazio, é difícil. Sim. Mas eu acho que pode se unir as duas coisas. E principalmente, como nós temos a oportunidade de ver uma economia crescente, mas crescente e marcante, porque o Brasil tem um potencial extraordinário que nenhum país do mundo tem. Nenhum país hoje tem a oportunidade que o Brasil tem em todos os campos. Especialmente na transição energética, inclusive. Exatamente, nós temos a... Potencial, dizem que é o maior país potencial em transição, em produção de energia sustentável do mundo. Exato, nós temos a hidro, que já é uma marca significativa no Brasil. Nós temos a eólica, nós temos a solar, nós temos agora a energia verde. Sim. E mais, o que é surpreendente, o diesel, o biomassa, isso é uma coisa extraordinária, que além de ser sustentável e ajudar a situação, o Brasil tem tudo isso. Então, é que parece simples, né? Fazer a lição de casa, cortar gastos, respeitar o arcabouço fiscal. E permitir. Conversar com o mercado. Não adianta, né, presidente? O mercado... É além do mercado. É além do mercado. O que precisa é respeitar quem pode fazer isso. É a iniciativa privada. Por quê? Porque o Estado não tem mais sobras para investimento, e nem é o papel dele entrar em estatais, e nada disso. Nada que... não estou criticando. Né? É o Estado mínimo, né? Estado pequeno, exato. E de permitir que a iniciativa privada faça o resto, incentivar, como outros países fizeram, né? E estão tendo sucesso. Agora, mas aí a gente perde o controle. Quem perde o controle? Você tem recurso da arrecadação do imposto. Para que mais... qual o melhor controle do que esse, né? A gente precisa ser realista, né? E aí, diante de tudo isso, ainda vem... É um negócio que não é pequeno, a taxação das blusinhas, né, presidente? Então, quer dizer, está gastando muito, está dando recado errado para o mercado. E aí taxa a blusinha de R$50. Quer dizer... essa é a coisa mais trágica que a gente pode ver. Que, se não fosse trágico, seria cômico, né? Porque, fala assim, blusinha, nós estamos incentivando o pobre a comprar o que ele não tem de dinheiro. Isso houve um erro muito grande, que merece uma atenção maior, quando nós fizemos a tal do empréstimo consignado, etc. Endividou muita gente. Muito. E até hoje são devedores sem condições de pagar. Sim. Então isso é um tiro no pé. Da mesma forma é o seguinte, eu gostaria de comprar muita coisa, mas eu vou comprar de acordo com a minha capacidade e competência. Eu não posso fazer fora disso. Não vou fazer endividamentos que eu não vou poder pagar. Esse negócio de dizer, não, eu tenho o valor da prestação, eu aguento. Mas, ora... Não é bem assim, né? Se acontece alguma intercorrência no meio do caminho, você não tem nem o dinheiro para pagar a dívida e muitas vezes nem para se socorrer no momento de emergência. Exatamente. Né? Então, isso é que nós devíamos ensinar. Eu acho que a educação financeira deve e precisa ser introduzida na escola básica. Total. Né? Para que as crianças cresçam exatamente com essa noção de direitos e deveres, de receita e despesa.
Voltando para o projeto das blusinhas que foi sancionado, o senhor acha que isso pode ajudar a indústria brasileira de alguma forma ou isso se pulveriza, não Olha, vai fazer muito efeito? eu acho que não teve o efeito desejado e nem a justiça necessária. A verdade é o seguinte: existe um princípio da isonomia. Eu não quero prejudicar o terceiro, mas eu quero ter o mesmo direito que ele tem. Por consequência, se eu não conseguir vender nos mesmos moldes, eu estou dando privilégio para alguém. E é o que está acontecendo. Nós estamos gerando renda, emprego, receita lá Ora, fora. E aqui dentro, o nosso comércio, a nossa indústria está perdendo. E não tem condições de competir. Não é 20% a mais de taxação que vai conseguir. Teria que ser 100%. Então, o governo precisa rever, e aí eu acho que a responsabilidade maior estará no Congresso. de que forma o senhor acha que daria para consertar isso? Porque me parece que a indústria brasileira se perdeu em algum momento da história e que agora ela não consegue mais se recuperar. Mas não, ela terá. O brasileiro é muito criativo e a indústria terá condições de recuperar a sua situação se ela tiver justiça tributária. Se ela tiver uma concorrência igual, é claro que em alguns momentos ela vai se perder, ela vai querer tirar um pouco mais de partido da sua situação, mas essa concorrência é temporária. Os predadores, eles aparecem e somem com muita rapidez. O comércio se ajusta pela regra mais básica que tem, é a lei da oferta e procura, né? Se eu vendo mais caro do que você está vendendo, eu vou na sua loja e não vou na minha. É básico isso. E a concorrência entre os brasileiros gera riqueza para o brasileiro e para o Brasil. Isso é que nós precisamos. Não é tão difícil. E o senhor falou em justiça tributária. Por falar em justiça tributária, qual é o posicionamento do senhor, da Associação Comercial, em relação à reforma tributária? Olha, eu não tenho uma boa visão. Eu, com todo o respeito ao trabalho, conheço tanto o API quanto o Eurico, que são os dois tributaristas que iniciaram, são parceiros, são amigos, tenho o maior respeito, mas acho que nem o projeto que eles iniciaram é a realidade de hoje. E começamos mal, porque nós vamos começar com duas obrigações. Hoje, na minha empresa, eu tenho um contador e uma contabilidade. A partir do ano que vem, eu vou ter que ter dois contadores ou um contador com dois trabalhos. Tenho que ter duas contabilidades, dois controles. Então, eu já vou começar o ano com duplo custo, em vez de simplificar o meu encargo tributário. Perfeito, presidente. Os 30 anos do Plano Real, vamos falar de 30 anos do Plano Real. Para todas as famílias brasileiras, o real foi o que estabilizou a economia como um todo. De que forma o senhor enxerga a importância do real no varejo? Eu enxergo primeiro o real foi um trabalho magnífico. O que aconteceu no Plano Real, ninguém acreditava no resultado e ele veio de uma forma espontânea, clara, transparente. Nós conseguimos aquela maluquice de valores que a inflação trazia, moedas, passava dos valores, trocava de moeda, porque naquela já não aguentava. Quando o real veio, ele entrou através da URV, aquela moeda transitória, depois entrou no real, o real se manteve, a nossa moeda está preservada. É pena que nós perdemos o bonde da história. Se naquele momento, nós lá atrás, conseguíssemos reduzir os custos do Estado, diminuir a série de regalias que existe, no serviço público, tivéssemos feito as reformas lá atrás, como elas já foram feitas, mas na sua totalidade, eu tenho certeza, e não sou nenhum profeta, de que o Brasil estaria numa situação muito melhor. Acho que o papel do Banco Central, a autonomia do Banco Central, tudo isso é muito relevante para a economia, para a estabilidade da economia brasileira, e a gente considera que o papel do Banco Central se reflete muito hoje na estabilidade
tanto da moeda quanto da própria inflação. Isso é um ponto positivo da economia brasileira, Com certo? certeza, com certeza. E oxalá o próximo presidente do Banco Central siga esse caminho. Não se deixe envolver pelo canto das sereias. Fica estranho, né? O presidente toda hora trocando farpas com ele, atacando, enfim. Isso fragiliza um pouco a imagem do Banco Central de modo geral, né, presidente? Fragiliza para a população maior, mas as pessoas que estão no mercado, mesmo no mercado internacional, reconhecem o trabalho daqueles que fazem com seriedade. Acho que isso se reflete um pouco na confiança do empresário. Isso é muito importante ser falado também, porque o Com empresário que pouco certeza. confia na segurança jurídica do seu país, naquilo que o presidente vem falando, etc., isso se reflete na decisão do cara, se ele vai ou não investir num novo negócio, se ele vai colocar o dinheiro dele aqui dentro ou lá fora. Olha, com toda a razão. Você colocou agora outra ferida, o dedo na ferida. Isso é um erro muito grande do governo quando faz essas ameaças ou essas bravatas de dizer isso, dizer aquilo, porque isso realmente afasta. Eu tenho tido oportunidade de ouvir vários investidores, não só nacionais como estrangeiros, que preferem aguardar um outro momento. E o dinheiro dele, ele aplica lá de Está fora. dolarizado. Tá Provavelmente está dolarizado. dolarizado. Com certeza, está do lado de fora, porque aqui dentro ele não vai conseguir sustentar. E ele poderia investir. Eu vejo aí projetos maravilhosos, investidores que estão entrando no Brasil. Sim, eles entram em venture capital, né? Eles Exato. botam o dinheiro deles em venture capital e aí eles fazem investimentos muito específicos em determinados setores, né? Exatamente. Não colocam o dinheiro deles muitas vezes na bolsa ou diminuem ali a sua margem de risco, né? Exato. Exato. Agora, se ele tiver confiança na política de governo, na política de Estado, com certeza os investimentos crescerão muito, porque há muito dinheiro lá fora, disponível e buscando oportunidades. E nós temos isto. O Brasil tem tanta oportunidade. Eu me lembro quando era criança de ouvir nas aulas de geografia o professor dizer: o Cerrado, essa é uma terra perdida. Veja hoje o manancial de oportunidades que aquela região de Cerrados tem trazido para a agricultura do Brasil. Então, sabe, não existe... Mas é muito grande, né, presidente? Se a gente parar para pensar agora as chinesas entrando aí no setor automobilístico, por exemplo, isso é um grande sinal de que, quer dizer, há muita perspectiva realmente aqui, né? Todo mundo olha o Brasil com olhos grandes. A China está sendo inteligente e ela até, de certa forma, está apostando, né, que alguém se ajuste no futuro. Então ela está investindo e investindo grandemente. E se nós não tomarmos a mesma atenção para outras áreas, nós vamos perder mais mercado ainda. Vamos deixar na mão deles, e eles estão muito certos. Estão aplicando o dinheiro sobra, aonde eles sabem que o mercado é muito bom. Nós temos um grande mercado mundial, são 100 milhões pelo menos de compra. Nós temos uma população de 200, mas 100 milhões com certeza ativos, comprando, gastando. Imagine o que isto é com produtos e a pessoa tendo recurso para pagar. Se o senhor fosse presidente da República por um dia, pensando no varejo, pensando nessa cadeia, o que o senhor faria? Bom, eu realmente faria o que hoje não está sendo feito. Eu daria uma simplificação no sistema e daria, acima de tudo, o que o empreendedor precisa: segurança jurídica. Se você der segurança jurídica, os investimentos ocorrerão, erros e acertos vão ocorrer, mas com o passar do tempo a vitória é muito maior do lado positivo. Mas sem segurança, com instabilidade ou com ideologias de lado a lado, isso nunca foi bom para ninguém. E isso só afasta aquilo que poderá ser melhor. Então, se eu fosse a primeira... eu não tenho essa capacidade nem pretensão, mas uma que eu daria é segurança jurídica. Presidente, quer fazer mais alguma consideração? Fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade que a DC News está nos dando, né,
de participar como uma primeira oportunidade de trazer aquilo que nós acreditamos na associação comercial. Nós defendemos uma bandeira, nós não temos um lado político, a nossa bandeira é pela livre iniciativa, pela defesa do empreendedor e na certeza de que temos um país maravilhoso, que precisa que haja essa oportunidade de mostrarmos para o mundo o quanto o Brasil poderá ser útil como celeiro do mundo, como oportunidade de receber estrangeiros e todos aqueles que quiserem investir no país, dando segurança jurídica. Tenho certeza absoluta. Nós estamos num país abençoado por Deus. Obrigada, presidente. Este foi o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini.